Olá, alunos! Seja muito bem-vinda à live do Vivência Universitária. Aqui nesse canal, nós ajudamos os alunos a conquistarem o seu diploma fazendo o TCC de forma simples e rápida. E nesse episódio, nós vamos falar sobre os 3 passos fundamentais para fazer o TCC ainda esse semestre. Sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo sobre TCC e trabalhos acadêmicos, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque postamos vídeos novos todos os sábados às 16 horas. Essa aula ela foi gravada, por isso que a gente chama de live também, numa segunda-feira às 21 horas no horário de Brasília. E se você quiser participar da aula ao vivo, no qual você pode interagir comigo depois da aula, você pode participar entrando na nossa comunidade aqui do WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui no box de informações. E é lá que a gente divulga o link para participar da live ao vivo. E também você vai ficar sabendo em primeira mão o tema de cada uma dessas lives que ocorrem todas as segundas-feiras. Bom, então, bora começar para esses 3 passos fundamentais para iniciar o TCC ainda esse semestre. Bom, primeiro eu vou falar quais são os 3 passos e ao longo dessa aula aqui eu vou explicar cada um deles em mais detalhes, né? Então, os 3 passos fundamentais são definir o tema, definir os objetivos do TCC e definir a metodologia, tá? Então, vamos começar por definir o tema. O tema é a primeira coisa que a gente precisa definir quando inicia o TCC, né? E ele e o que é o tema? O tema é o assunto que você vai estudar. Eu já gravei um vídeo só sobre como definir o tema. Vou deixar aqui no box de informações também. Depois, se você terminar de ver esse vídeo, se você estiver ainda nessa fase do seu TCC, quiser umas estratégias, né, para definir o seu tema, assiste esse vídeo lá. Eu falei 3 passos para te ajudar a definir o tema, tá? Bom, mas agora aqui eu vou te passar um checklist, né? Uma listinha, para você saber se você definiu bem o seu tema. Ou se você ainda está nessa etapa de definir o tema, para você ter em mente, né? Quando for escolher o seu tema de TCC. Bom, o primeiro elemento aqui da nossa lista é que o tema do seu TCC precisa ser um assunto que você gosta. Eu vou explicar o motivo para isso, que é muito simples. Porque o TCC, ele é um trabalho que leva tempo para ser desenvolvido. Então, às vezes, você vai ficar um ano ou um semestre inteirinho ali para desenvolver o seu TCC. Então, imagina você gastar tanto tempo num assunto que não te interessa, né? Então, é um desserviço para você mesmo escolher um tema de TCC que não tem seu interesse. Por que as pessoas, né? Parece óbvio, né? Falando isso, mas por que as pessoas às vezes escolhem tema de TCC que elas não realmente não gostam, né? Por vários motivos. Um deles é achar que tem tema fácil, tem tema difícil, achar que tem um tema que tem poucas referências bibliográficas, outro que tem mais assuntos. Todos esses são mitos, né? E nesse vídeo aí que eu indiquei, eu falo em mais detalhes que explico mais porque isso não tem nada a ver. O tema que é bom para você não necessariamente vai ser bom para o seu colega e vice-versa, né? Então, a primeira coisa que você tem que conferir ali na checklist aí do seu tema é se é um tema que te agrada, que te interessa. Outra, outra coisa que você precisa prestar atenção é se esse tema é relevante, né? Relevante, querendo dizer, se ele vai dar uma contribuição para a área do conhecimento, né? Às vezes a gente precisa refletir se aquele tema ele é interessante, tem alguma motivação para ser investigado. Porque isso vai facilitar na hora de você escrever também o seu TCC. Você vai ter que chegar a uma parte do seu texto em que você vai ter que falar por que esse tema ele é interessante de ser estudado, que é a justificativa. E outra, ele também precisa ser relevante para você também, como eu disse. Ele precisa ser um assunto que te interessa e ele tem que ser relevante. Tanto pode ser para a sua formação, né? Às vezes, muitos alunos acabam escolhendo tema de TCC que já estão relacionados com a prática profissional do aluno, ou pode ser um tema que a pessoa está interessada em se especializar no futuro. Então, tem esses 2 aspectos de um tema ser relevante. Relevante como contribuição, né, para a área de estudo ali que você está
desenvolvendo o seu TCC e relevante para você também, para os seus propósitos aí de, de educacionais, né? Se você quer se aprofundar nesse tema, se você já tem uma experiência prática nele, né? E outra coisa que é muito importante, acho que essa daí é a mais importante, né? Se eu fosse ter que falar assim, dessas três coisas que eu vou falar que precisa estar aí no seu checklist, qual é a mais importante? É essa daqui que eu vou falar agora, que é ver se ele é um tema possível de ser pesquisado, estudado no tempo que você tem disponível para conduzir o seu TCC. Então, se é um ano, você tem que ver se esse tema pode ser abordado, estudado, investigado em um ano. Se são 6 meses, né? E às vezes nem é 6 meses, né? Porque um semestre é menos, né? São 4 meses. Às vezes você vai ter 2 meses para realmente é, botar a mão na massa do seu TCC. Então, você tem que ver se ele é possível de ser feito, né? E para você chegar a essa conclusão, se ele é um tema factível, né? Se é possível de ser feito, isso está envolvido na delimitação do tema, que é uma parte também super importante para definir o tema. E delimitar o tema é o quê? Deixar ele redondinho, um tema que você possa ser, que o professor, né, o seu orientador de TCC vai concordar que sim, é um tema que é possível de ser feito para o TCC, né? Então ele não pode ser nem muito amplo, né, nem muito limitado. Então, um tema muito amplo, você vai querer investigar, por exemplo, a prevalência de câncer na população brasileira, né? Não dá para fazer uma investigação dessa, né? Nem mesmo com um doutorado. Então, tem que ser um tema. Mas se você for falar, for analisar a prevalência de câncer, qual, que tipo de câncer? De câncer de colo de útero, na população do bairro tal, da cidade tal. Aí você já fica bem mais restrito, né? E é isso exatamente que você pode fazer. São algumas estratégias que você pode utilizar para delimitar o seu tema, que é tornar ele específico, tá? Então, tornando ele específico, você delimita ele melhor, tornando ele mais possível de ser realizado no tempo que você tem ali para concluir o seu TCC. Então, quais são as diferentes formas que você tem para tornar um tema de TCC específico? Primeiro é pela área, né? Então, por exemplo, se você, como eu dei esse exemplo aqui do câncer, né? Você tem o câncer, câncer é geral, tem vários tipos de câncer. Então, você vai delimitar um, um tipo de câncer específico, né? Ou, por exemplo, você está estudando alfabetização, né? Alfabetização. Você pode estudar alfabetização de adultos, alfabetização de crianças, né? Que tipo de alfabetização você está estudando? É uma área específica dentro do que você está estudando, né? Então, tem esse viés, que pode ser uma especificidade própria da sua área, e aí fica até difícil de dar vários exemplos, cada área é de um jeito, mas você pode também fazer outras formas de especificar mais o seu tema, para deixar ele mais delimitado. Que é, por exemplo, pelo tempo, né? Então, você pode utilizar um recorte temporal na sua pesquisa, como, por exemplo, nos últimos 10 anos, de 2020 a 2025, né? Pode ser também no período de um ano, né? No período de 6 meses. Isso é muito particular de cada pesquisa e de cada metodologia. Mas essa é uma forma também de se delimitar o tema, né? Especificando um, uma faixa temporal. Outra que você pode fazer, outra forma de especificar também, é por região, né? Então, como eu falei lá, quando eu estava dando exemplo lá do câncer, eu falei, em vez de falar no Brasil, pode ser no estado de São Paulo, ou então numa determinada cidade, ou então um determinado bairro, né? Então, tudo isso vai depender, essa região vai depender muito da quantidade de dados que você vai ter, né? Às vezes, o estado inteiro, dependendo do estado, né, do Brasil inteiro, dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, pode ser ok de você investigar, mas pode ser que que o estado seja muito amplo para você. Você tem que delimitar para uma cidade, ou pode ser que a cidade seja muito ampla, você tem que delimitar para um bairro. Então, toda essa questão vai ser própria de cada tema, e você vai ter que avaliar para as suas necessidades.
Outra forma de delimitar é o tema, tornando ele mais específico, isso para quem está lidando principalmente com população, né, está fazendo uma pesquisa de TCC que está relacionada com pessoas, por exemplo, por faixa etária, né, por exemplo, por crianças, de crianças de 0 a 17 anos, ou por pessoas idosas com mais de 60 anos, ou pode ser também por uma faixa, uma classe econômica, né? Pessoas com até tanto salário, que recebem até tantos salários mínimos. Todas essas formas de especificar o tema, elas vão deixar ele mais delimitado e mais factível de você analisar os dados disponíveis dentro do tempo que você tem disponível para desenvolver o TCC. Mas você tem que lembrar também, tem que levar isso em consideração também, que quando você escolhe essa forma de especificar o seu tema, ela não pode ser arbitrária, o quê? Quer dizer o quê? Que ela não pode ser escolhida ao acaso. Você precisa ter uma justificativa, entendeu? Porque essa justificativa vai ser importante você deixar ela lá escrita na sua metodologia. E vai ser algo que, com certeza, a banca vai perguntar. Vai perguntar por que você escolheu o bairro tal e não o bairro tal? Por que você escolheu a faixa etária tal e não a tal? Essa é o típica pergunta que a banca vai querer saber, entendeu? Então, quando você for escolher as especificações do seu tema, você já precisa ter um motivo para isso, né? E o que é importante é que não tem motivo certo ou errado, tem que ter um motivo. O motivo tem que ter algo para embasar ele, entendeu? Então, você não pode falar assim, escolhi porque eu quis. Não, escolhi porque, dado as características, né, por exemplo, você está falando de câncer, vamos voltar lá para o câncer, câncer de colo de útero, só para mulheres, né? Só mulheres têm útero. Mulheres de uma faixa etária que tem maior prevalência, sei lá, com mais de 40 anos, entendeu? Então, todas essas especificidades, elas já estão ali embutidas no seu tema e você só precisa escrever isso, deixar bem claro as motivações que te levaram a pegar um recorte ou outro. Outra coisa que vai te mostrar se o tema é possível de ser feito dentro do tempo que você tem disponível são os recursos que você tem disponível, né? Então, quais são esses recursos que eu estou falando? Tanto infraestrutura, né? A infraestrutura que você vai ter lá na sua universidade, na sua faculdade, né? E também a verba. Então, você precisa analisar se o que você quer fazer precisa de algum equipamento especial, se esse equipamento precisa de algum reagente ou algo que você precisa comprar, né? E se precisar, se ele está lá disponível e se você pode utilizar ou se tem recursos para isso, né, dentro da sua instituição. Isso está muito relacionado para quem faz pesquisa experimental, né? Você está fazendo uma pesquisa na área da saúde, né, na área da biologia, alguma coisa que necessita ali fazer um experimento, né? Então você precisa, ou fazer uma viagem de campo, você precisa viajar para algum lugar, né? Então você precisa levar isso em consideração. E outra coisa, quando a gente fala também em recursos disponíveis, a gente também tem que pensar no suporte intelectual, que quer dizer o quê? Isso daí está relacionado com uma outra etapa do TCC, que é quando você vai escolher o seu orientador, que é se você vai ter é, alguém para discutir esses resultados com você. E essa pessoa geralmente é o orientador. Então, quando você escolhe o orientador, né, você tem que primeiro ter uma ideia do seu tema, né, a área, pelo menos a área que você está interessado, para então você escolher um possível orientador. Para que esse orientador já tenha alguma afinidade com o seu tema, para te auxiliar, né? Então, por exemplo, se você está na área do direito, aí você quer estudar direito constitucional, então você vai procurar um professor que é especializado em direito constitucional, não um professor que é especializado em direito penal, por exemplo, né? Porque ele vai ter mais possibilidades de te ajudar, então, para qualquer área, né? Então, a escolha do orientador vai vir depois que você escolher o seu tema, ou pelo menos tiver uma ideia, né, da área que você quer seguir aí para o seu tema. E agora, vamos falar do do segundo passo, né? Que é definir os objetivos, né? Então, você define um tema, o próximo passo para você continuar no seu TCC é definir os objetivos.
E a gente tem um vídeo aí mais antigo, de uns 2 anos atrás, em que a gente falou, um vídeo curtinho, falou mais detalhadamente sobre a definição do tema. Vou deixar aqui também no box de informações para você assistir, né? Se você tiver nessa etapa, quiser se aprofundar mais nesse assunto, assistir depois que você assistir esse vídeo aqui que a gente que eu estou apresentando agora. Bom, então o que que é o objetivo? É bom que você tenha em mente o que que é o objetivo. Vai ficar muito mais fácil entender os outros aspectos que eu vou falar dele, né? Que é, por exemplo, a importância e como definir o objetivo. O objetivo nada mais é do que o que você quer alcançar com o seu TCC, né? Então, por exemplo, quando alguém te pergunta assim, qual é o seu objetivo, o seu objetivo, seus objetivos para 2025, né? Geralmente a gente fala quais são suas metas, né? Quais são suas metas para 2025. Mas a gente poderia pensar também, quais são os seus objetivos para 2025? O que que você quer alcançar, né, em 2025? Ou quais são os seus objetivos profissionais, né? O que que você quer realizar profissionalmente? Então, a ideia é a mesma para o TCC, né? Quais são os seus objetivos? O que que você quer alcançar com o seu TCC? E você precisa ter claro isso em mente, porque eu agora vou falar qual a importância dos objetivos. Porque a banca, ela vai utilizar os seus objetivos para avaliar o seu trabalho como um todo. Então, se o seu objetivo estiver mal definido, já vai comprometer toda a avaliação do seu TCC. Porque como é que alguém vai avaliar se você alcançou os resultados esperados se os seus objetivos não estão claros? Como a banca vai avaliar se você utilizou a metodologia adequada se os seus objetivos também não são claros, entendeu? Então, os objetivos, eles são o pilar central ali que vai permitir para a banca avaliar tanto se você utilizou a metodologia adequada ou se você atingiu os resultados esperados e se as suas conclusões são condizentes com com o que você se propôs no início, né? Tá? Então, os objetivos, eles são super importantes e é um dos critérios lá que a banca vai utilizar para te avaliar. Então, gaste um pouquinho de tempo aí para deixar os seus objetivos também bem redondinhos. Bom, e no TCC, a gente tem dois tipos de objetivos, né? Que é o objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Então, primeiro, sobre o objetivo geral. O objetivo geral, ele é geralmente escrito numa frase só. E é o que você vai, e é a contribuição que você vai dar para a área, tá? Então, por exemplo, vamos supor, voltando àquele exemplo lá do câncer de colo de útero. Então, você pode colocar assim, avaliar a prevalência, o objetivo geral poderia ser avaliar a prevalência de câncer de colo de útero em mulheres acima de 45 anos na cidade de Sorocaba. Bom, esse é o que você quer obter, você quer avaliar. A prevalência do câncer de útero nesse grupo de mulheres relativa a esse câncer nessa cidade. Fica bem claro, né? E agora, o que que são os objetivos específicos, né? Os objetivos específicos, ele vai especificar, como o nome próprio já diz, o que exatamente você vai fazer para alcançar esse objetivo geral. Então, o objetivo geral, ele é uma frase, né, que resume o que você quer alcançar, e o objetivo específico, ele é como se fossem tarefas que você precisa realizar antes para você alcançar o objetivo geral, tá? Então, geralmente, os objetivos específicos, eles vão começar, geralmente não, eles começam com verbos no infinitivo, né? Infinitivo é quando você tem o verbo terminado em ar, er, ir, né? Então, por exemplo, você vai, para esse objetivo geral aí que eu especifiquei, você vai, por exemplo, levantar os prontuários de pacientes com diagnóstico de câncer de colo de útero na cidade de Sorocaba. É uma tarefa que você precisa fazer. Depois que você levantou, né, quer dizer o quê? Você pegou todos esses prontuários, você vai colocar analisar cada prontuário e analisar cada um dos prontuários. Pronto, é outro objetivo específico. E agora você pode também ter mais um objetivo específico, compilar os dados das pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero. Entendeu? Você viu? São três objetivos específicos que estão na forma de tarefas, né? Então, tarefas, por isso que são
eles começam com verbos no infinitivo, que é a ação que você vai fazer, né? Então, lembrando, que um verbo, ele indica uma ação, né? Então, é uma ação que você tem que fazer para atingir o seu objetivo geral, tá? Então, essa é a etapa aí da definição do objetivo. Como eu falei, ela é super importante para a avaliação do seu trabalho como um todo. E vai ser importante também para o nosso próximo passo aí, que é definir a metodologia, tá? Então, sem definir os objetivos, não tem como você definir a metodologia. Por quê? Lembrando que os objetivos é o que você quer alcançar com o seu trabalho. A metodologia é o como você vai alcançar esses objetivos, né? Então, esse como quer dizer o quê? São os procedimentos que você vai precisar realizar para atingir esse objetivo. Então, como eu falei lá, levantar os prontuários. Tá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em contato com os hospitais da região, né? Analisar, compilar os dados. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma planilha do Excel, né? Então, todos esses detalhes, ele precisa estar lá na sua metodologia, né? Ele é o como. Como você fez essa pesquisa? Porque a metodologia, ela tem a função principal dela é tornar a sua pesquisa transparente, né? Para quem está avaliando, né? Então, a pessoa que vai estar avaliando, ela sabe exatamente o como você fez a pesquisa. E ela pode avaliar se esse trabalho foi bem feito, né? Então, por exemplo, a metodologia ela pode ser comparada com uma receita de bolo, né? Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é fazer um bolo de chocolate. Então, como eu vou fazer esse bolo de chocolate? Eu preciso seguir uma receita, né? Então, nessa receita a gente vai ter os ingredientes, né? Então, eu preciso de farinha, achocolatado, óleo, ovos, fermento, açúcar. E eu tenho a descrição também do modo de preparo, que é como eu vou fazer isso? Qual é a ordem que eu vou misturar esses ingredientes? Aí eu sigo as instruções e vou ter no final o bolo, tá? Então, se alguém quiser fazer o mesmo bolo que eu fiz, ele vai seguir a minha metodologia, ou seja, a minha receita de bolo, tá? Então, a gente pode pensar na metodologia como uma receita de bolo, tá? E quais são as metodologias disponíveis? Na semana passada, a Erika fez um vídeo super completo, muito bom, falando de todas as metodologias, explicando em detalhes cada uma delas, né? Então, vou deixar também aqui no box de informação. Se você estiver nessa etapa aí do seu TCC e quiser saber mais, né, sobre a metodologia, assiste o vídeo da Erika, né, logo depois desse daqui, para se aprofundar mais. Mas, basicamente, o que ela fala ali nesse vídeo são os 7 tipos de metodologia. Eu vou passar aqui bem rapidinho para a gente já ir concluindo aqui o nosso vídeo sobre os 3 passos fundamentais para começar o seu TCC ainda esse semestre. Bom, então as metodologias são a metodologia qualitativa, né, que você vai estar interessado em saber da qualidade, né, que você vai ter que ter dados, como, por exemplo, você vai querer, se você fizer um questionário, você vai querer saber a opinião da pessoa, né? Então, você vai se ter mais as respostas e as opiniões das pessoas. Tem a metodologia quantitativa, você está mais interessado na quantidade, em números, né? Tem a metodologia mista, que usa tanto a qualidade quanto a quantidade, então você está interessado nas respostas, nas opiniões, mas também nos números, né? Em saber mais sobre a quantidade de respostas para cada uma dessas opiniões. Tem a pesquisa bibliográfica, que é basicamente você fazer uma revisão da literatura e ir atrás dos trabalhos que foram publicados naquela área do conhecimento. Tem a pesquisa de campo, né, que, por exemplo, envolve você ir em algum local, coletar dados, né? Isso está muito relacionado para quem precisa, por exemplo, estudar biologia, né? Precisa ir a algum local para coletar plantas, né? Que é o nosso caso, o da Érica, ou para quem precisa coletar dados, por exemplo, relacionados a alguma característica física do local. Tem o próprio questionário, como eu falei, né? Que você vai coletar opiniões das pessoas, então você vai ter essa interação com as pessoas que estão envolvidas aí na pesquisa. E você tem a metodologia experimental, né? Que está muito relacionada com as ciências como a física, a biologia,
química, né? Então, dentro aí da farmácia pode ter uma pesquisa experimental, dentro da, da área da saúde, né? Da engenharia, por exemplo, você vai ter essas pesquisas que vão utilizar experimentos, você vai ter que fazer um teste de alguma coisa, né? Então, dado essa visão geral, né, de todas as metodologias que estão disponíveis aí, como é que eu vou saber qual a metodologia mais adequada para o meu TCC, né? Parece, assim, uma missão quase impossível. Mas não é. Como é que você pode descobrir isso? Por meio de uma pesquisa da literatura, né? Então, a gente não inventa a roda, a gente não inventa a roda, né? A gente reproduz metodologias que já foram certificadas por outros estudos, que já estão publicados, né? Então, uma das estratégias é você fazer uma pesquisa bibliográfica e procurar outros trabalhos que tiveram, que tentaram alcançar os mesmos objetivos que você, né? Por isso que é importante aí, novamente, a definição dos objetivos e ver quais metodologias eles se utilizaram, né? Então, aí você não vai copiar a mesma metodologia, você vai o quê? Vai analisar a metodologia, ver para a sua realidade, né? Então, por exemplo, os objetivos, eles são similares, mas vão ser diferentes, né? Então, seu TCC não vai ter o mesmo objetivo no trabalho que você achou sei lá, na sua pesquisa bibliográfica, no Google Acadêmico, no CIEP, né? Ele vai ser ligeiramente diferente, mas ele vai ser parecido o objetivo. Então, você pode analisar, ver qual metodologia aquele trabalho utilizou, né? Então, se ele utilizou, se ele já está publicado, já está disponível, provavelmente é uma metodologia que já está certificada, que é aceita pela comunidade, né? Então, você pode tentar empregar aquela metodologia também. E você vai ter, com certeza, vai ter que fazer adaptações, né? Porque o seu trabalho é diferente daquele outro trabalho lá, e você vai ter que adaptar a metodologia que ele utilizou. Então, às vezes é relacionado à própria temática, né, do trabalho, ou pode ser relacionado aos recursos que você tem disponível, pode ser que você não tenha os mesmos recursos que aquela pessoa teve ou não teve o mesmo tempo, então você vai ter que fazer essa adaptação. Mas uma das formas de você escolher qual metodologia utilizar é fazendo uma pesquisa, né? E por hoje eu encerro essa aula de hoje, né, em qual eu falei sobre aí os 3 passos fundamentais para você iniciar o seu TCC ainda esse semestre. E se você curtiu esse conteúdo, né, já deixa aí o seu curtir, segue o nosso canal também, que postamos conteúdos novos toda semana, todos os sábados às 16 horas. E também, se você quiser deixar algum comentário aí, alguma dúvida que ficou, que não abarquei aqui durante a aula, deixa aí que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar respondendo o seu comentário. E até a próxima semana. Tchau, tchau.